grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornou-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso. Guarda o contato. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus.
Com certeza também não será o último. Sempre a gente lê esse texto. Agora hoje eu tenho uma razão para estar fazendo ele aqui.
considerando a palavra que nós estamos aí em mente para estar transmitindo aos irmãos. Capítulo 5 de Mateus, versículos 1 ao versículo 12. Vamos fazer a leitura, como sempre temos feito, a leitura participativa. Depois vamos estar dobrando os joelhos e orando a Deus aqui nesta noite. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Graças a Deus. Vamos dobrar os joelhos. Quem puder, quem não puder, fica na posição que conseguir aí, e vamos estar orando a Deus.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Foi encontrado uma Bíblia ali no banheiro, do lado feminino. Então, quem for a proprietária dessa Bíblia, não achei nenhum nome aqui. Então, quem for tomar, pode me pegar aqui no curso, de alguém aí, no Senhor. Graças a Deus. Quero fazer as apresentações. Quero apresentar nesta noite. Temos alguém das nossas congregações, no Campos da Poranga? Se temos, por favor, coloque de pé. Temos alguém? Campos da Poranga. Quem é o irmão? Mais irmãos ali. Graças a Deus. Vamos receber, são bem-vindos em nome de Jesus. Aqui, melhor, de outros campos, de Goiânia, Brasília, Anápolis, Vale do Araguaia, Vale de São Patrício. Se temos alguém, eu peço para se colocar em pé. Aqui do estado de Goiás, de outras cidades mesmo, de outros estados. Tem alguém? Graças a Deus, parece que não. Pessoas que ainda não são evangélicas, tem alguém nesta noite? Que é católico, é espírita, não faz parte de um grupo, de uma igreja evangélica? Temos alguém? Se temos, também eu peço para se colocar em pé. Se você, irmão ou irmã, tem alguém ao seu lado, é com muito prazer que nós temos a apresentar aqui a igreja nesta noite. Parece que temos. De outras denominações evangélicas, Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Presbiteriana, Batista, Presbiteriana Renovada, Deus é Amor, o Evangelho Quadrangular, Nova Aliança, Pão da Vida, qualquer outra igreja evangélica, temos. Também não vejo ninguém se manifestar. Né? Vamos ver os nossos pontos. Quero pedir aqui o irmão Reginaldo e todos os irmãos lá da Vila Odete. Fique de pé. Todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete estão aí. Glórias a Deus. Então, número de irmãos, né? Deus abençoe, Deus assentar. Lá do Alto Refúgio, irmão Valdetino, todos os irmãos que vieram do Alto Refúgio, fiquem de pé, por favor. Graças a Deus. Deus abençoe, Valdetino, todos os irmãos. Lá ali do setor Conjunto Fraternidade, será o seu. E todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Canjereza, os irmãos lá do setor Morada Nova, em pé. Graças a Deus, Deus abençoe. Lá do setor comercial, aí, todos os irmãos lá do setor comercial, de pé, os irmãos que entregam lá, que trabalham lá no setor comercial, coloque de pé. Lá, Deus abençoe, lá do Parque Alvorada, não vai que me ligou ainda há pouco, e não tinha a possibilidade de estar aqui, e estava em viagem e não conseguiu chegar a tempo. Mas os irmãos, as irmãs lá do Parque Alvorada, aí, Deus abençoe, e os irmãos lá do setor Veredas, no Vardim, e todos os demais irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé, aí, graças a Deus. Deus abençoe, poder sentar. Vamos receber bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Antônio está pedindo aqui, me lembrando, para estar apresentando os novos convertidos que ainda não batizaram, né?
inclusive porque domingo converteram várias pessoas. A Glória estava olhando a lista, parece que foram 8 pessoas. Então, tem alguns deles aqui nesta noite? Se tem, por favor, coloque de pé. Irmãos daqueles que aceitaram Jesus no domingo, ou até outro dia, né, mas ainda não foi batizado. Temos alguém? Atrás? Tem. Graças a Deus. Vamos receber como bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Aí, irmãos, os outros, né? Então, eu só vi um aqui, das minha irmã, os que aceitaram Jesus. Vocês não os perceberam mais. Então, nós vamos... Então, nós vamos... Quando estaremos aí, visitando, né, convidando esse pessoal, porque é assim mesmo, porque a ceia de Jesus não é fácil para imediatamente vir à igreja, conhece bem a programação, não é tão fácil. E é uma luta, né? E agora vem aquela questão de alguns que puxam para trás, tenta essa situação. Isso. Eu não tinha sido avisado, o Guilmar está me avisando que o pastor Alceu não está aqui porque está viajando, pediu para que avisasse, né? Está aqui, está faltando o irmão Wagner e o pastor Alceu. Então, irmãos, é isso aí. Esse pessoal, novos convertidos, precisa de muito apoio, um trabalho árduo para a igreja. Principalmente numa época em qual nós estamos vivendo agora, que nós estamos tendo aí tantas igrejas, tantas portas de igreja aí, né? Tanta gente que abre uma igreja, abre uma portinha para ir, divide, abre uma igreja, imediatamente ela divide, vira duas. Então, essa dificuldade, esse problema. Então, esse povo, claro que quando toma conhecimento, vai atrás. Tem uma igreja por aí, que essa nós não temos nenhuma. Praticamente, eu sempre considero o seguinte: eu respeito muito os evangélicos, de modo geral, um respeito muito grande por todos, mas eu sempre tenho dito para os irmãos que Deus tem nos colocado aqui para defender a Assembleia de Deus hoje. Esse grupo da Assembleia de Deus pesa sobre os nossos ombros, meus irmãos, vai dar continuidade a uma obra que ela teve início há muitos anos, tem uma história, é uma obra que nós estamos lutando para levar ela de uma forma séria, de uma forma buscando uma orientação da palavra, da Bíblia. Então, eu tenho um grupo aí que está soltando esses dias, apareceu um livro lá na área de casa. E depois eu estava ali cheguei num comércio aqui hoje, tinha um livro desse mesmo. E eu vi num outro lugar, parece que foi na rádio, eu vi o mesmo. Então eles devem estar fazendo uma campanha com uns livros por aí. Você já recebeu uns livrinhos assim, irmãos? Quem é que na sua casa apareceu um livrinho? Um filho, vários, né? Tem mais alguém? Pode levantar a mão. Tem quantas pessoas? Jesus, é muita gente. É muita gente. Aqui também, os irmãos vão levantar na mão. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, procure um obreiro. Procure um obreiro que tem um conhecimento, um pouco de conhecimento na palavra. Eu ainda estava, essa semana, você sabe que domingo próximo passado pregou aqui o pastor Moraes. Eu não vou falar Padre Moraes mais, falei domingo, né? Eu errei. Vou lutar para não falar. Mas o pastor Moraes. Aí eu estava conversando com ele depois sobre a conversão. E ele falou assim: pastor, eu tive pertinho de ir para aquela igreja. Mas depois eu fui examinar que eu estava saindo de uma igreja que guardava dogmas. Eu queria ser um crente livre. Mas eu estava saindo de uma igreja que tinha alguns dogmas. Se eu fosse para lá, eu ia ter a necessidade de continuar guardando alguns dogmas. Então,
eu entendi, falei, não, eu não quero isso. Eu quero ser crente para ir para o céu e livre. Ser um crente liberto. Então, eu achei interessante essa colocação dele. E eu lembro, eu já recebi a visita daquele pessoal em casa. Eu lembro de quando uma época, que um foi me visitar, e quando ele chegou lá em casa, ele estava com a biblinha e começou a conversar comigo. Pastor, eu vim aqui para a gente ter uma conversa na Bíblia. Ele pode falar, não. Eu queria falar para o senhor o seguinte, que a Bíblia, ela manda a gente guardar o sábado. Eu falei, qual é? Aí eu fiz de conta que nunca tinha ouvido aquilo. Então, é verdade mesmo? Ué, então me mostra. Aí ele voltou lá no Velho Testamento e começou. Aqui, manda guardar o sábado. Falei, irmão, moço, isso aqui é um tratado de Deus com Israel, não é com a igreja, é com Israel. Você tem mais versículo? Eu tenho. Mostrou outro. Leu o versículo da mesma forma. Isso aqui é um pacto de Deus com Israel. Eles, na realidade, tinham que guardar mesmo. Mas hoje nós somos a igreja de Cristo Jesus. A igreja de Jesus Cristo, é diferente. Então, eu estou vendo aí ele de Israel ainda. Aí, perguntei, tem mais? Eu tenho. Me mostrou mais outro. Aí ele foi me mostrando. Aí ele pensou que eu estava sendo convencido. Né? Eu fui ficando calado e ele pensou que eu estava sendo convencido. Aí eu esperei. Quando eu cheguei num ponto, falei, você tem mais? Ele falou, não, aí não precisa mais, eu já mostrei tantos. Eu falei, já. Então você não tem mais não? Não, não tem mais não. Eu falei, tá bom, meu filho, então eu quero te mostrar. Aí eu abri a Bíblia aqui em Romanos, irmãos, um texto que eu acho interessante observar, Romanos capítulo 2 e o versículo 16, se não me falha a memória. Quer ver? Diz assim, não é 2 e 16, acho que eu errei. Eu queria o 16 de 2, deixa eu ver. Também não é. Eu errei a referência aqui, irmãos. É um que fala sobre guardar dias, diferença, uns fazem diferença entre dias e dias, que às vezes algum irmão tem de cor, me fugiu da memória aqui agora, isso aí. Mas aí eu li esse texto para ele, e falei, olha, eu admiro ver você, sendo uma pessoa inteligente, tem tanta prostituta, tanto maconheiro, tantos drogados por aí, e vocês, ao invés de pregar para eles, vêm pregar para mim, que já sou crente em Jesus Cristo, livre, liberto, até dessas coisas aí, segundo a Bíblia me garante, me afirma, me assegura. Então, eu queria que você entendesse isso. E depois eu li um texto lá em Colossenses, deixa eu ver se pelo menos esse eu vou dar conta de encontrar aqui. Quando a gente não anota, às vezes para procurar assim, é Colossenses aqui Colossenses aqui é 2,16, não é Romanos. Romanos é um outro aí, depois eu vou ver se eu encontro. Então, aqui no Colossenses assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade. Então, ninguém te julgue porque você come carne de porco, porque você não guarda o sábado. Por quê? Porque aquilo ali era sombra das coisas futuras na época. Então, era uma sombra. Agora, hoje, nós já temos a realidade que é Cristo Jesus. Já não vivemos mais de sombra, mas vivemos da realidade. Sim.
Gálatas. Agora tem um de Romanos também, irmão, que é muito interessante, só que eu não consegui encontrar. Mas o pastor Valdeci está me falando aqui de Gálatas 4 e 10. Vamos dar uma observadinha aqui, quer ver? Receio de vós que haja trabalhado em... Guardai dias e meses, tempos e anos. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, está falando aqui exatamente com quem guarda, com quem preserva esse tipo de coisa, né? Então, depois, uma outra hora, eu vou encontrar o livro, o texto aqui em Romanos, que eu queria passar para os irmãos. Mas eu estou procurando colocar aqui uma defesa, procurando defender os irmãos. O pastor Israel, um tempo desse, me passou que ele estava soltando também um DVD, um CD, que também estava misturando muita cabeça de muita gente. E tem uma mulher aqui, que ela já passou por várias igrejas. Quantas igrejas passou, Nicolai? Você já me falou quantas? Ela passou pela Batista, por mais algumas aí. E essa mulher foi para lá. E aí, inclusive, um dos lugares que eu encontrei esse livro, falou que foi ela que levou esse livro lá. Então, ela, por certo, ela conhece a casa dos crentes e deve estar trabalhando nisso aí. Então, os irmãos, tenha cuidado com isso, irmãos. Nós estamos aqui lavados, remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem segurança de quantas vezes Deus já esteve, já te falou, já te orientou, já te livrou, já te segurou e você está hoje firme aqui. Eu tenho uma convicção com relação à igreja pelo seguinte, porque quando eu fiquei crente, eu já contei para os irmãos, eu orei um pouco antes, um pouco de tempo. E o milagre de Deus na minha salvação foi muito grande, porque a minha oração era feita assim: Jesus, me coloca numa igreja, porque eu sabia que precisava de ir para uma igreja de crente, mas eu não tinha conhecimento de igrejas assim com relação à parte doutrinária de igrejas, nem tinha conhecimento qual que era mais certa, qual que não era, qual que... não tinha nada disso. E eu comecei a orar assim: Jesus, me coloca numa igreja, eu e a Glória, porque nós dois, oramos assim: Jesus, nos coloque numa igreja que pregue a tua palavra, que ensina a palavra e que viva essa palavra. E a minha palavra que eu falei para a Glória, o dia que eu falei em ser crente, eu falei assim: Glória, vamos estar num lugar que nós vamos ter segurança de que nós vamos para o céu. Eu não quero mais nada. Eu quero chegar lá e sentar no último banco, mas eu quero ter segurança, paz na minha alma, de que eu estou caminhando para o céu. Então, e a minha oração é essa: Jesus, me coloca numa igreja que prega a tua palavra, que ensina a tua palavra e que viva a tua palavra. E o irmão Eurípides, que se dentro do meu conhecimento, até a última notícia que eu fiquei sabendo dele, morava em Uruana. Ele foi mandado pelo pastor Valdemar Ferreira, que a última vez que eu vi foi lá em São Luís dos Montes Belos. O Valdemar já esteve aqui. Então, o pastor irmão Eurípides foi dirigir um culto na minha região, e naquele culto, quando ele foi dar início ao culto, ele falou exatamente essas palavras. Ele falou: irmãos, nós vamos dar início a um culto, e eu quero falar para as pessoas amigas que aqui estão, que o nosso costume é pregar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra como regra de fé. Quando ele falou essa palavra, eu acho que vocês ainda lembram a oração que eu fazia, não lembra? Pois é, ela respondeu exatamente a oração que eu fazia. Agora, quem contou para ele que eu orava desse jeito? Foi o Espírito Santo de Deus que opera nesta igreja, que opera no meio desse povo, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Aí Deus, eu na realidade fiquei crente para ficar lá, eu não gostava de falar de jeito nenhum, até hoje eu acho que eu só gosto de falar na minha igreja mesmo, mas o Espírito de Deus me tira de lá e me faz de mim um obreiro. Eu cheguei até a orar e jejuar para não ser consagrado, cheguei até a fazer isso, mas fui assim mesmo. Fui consagrado jejuando para não ser consagrado, fui consagrado. Então, irmãos, eu tenho que entender
que Deus está no controle desta igreja, desse povo. E eu tenho que orientar vocês para defender vocês com relação a isso. Porque às vezes vocês acham que eles vão soltar um livro que não tem lógica? É claro que é alguma coisa muito lógica que eles vão fazer. Romanos 14, 5, deixa eu ver se é esse aqui ainda. Ah, está por aqui mesmo. É isso mesmo. Quem és tu? Eu vou começar do 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e não come para quem não come para o Senhor não come dá graças a Deus. Porque ninguém de vós vive para si mesmo, para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Então, foi baseado nesse texto que eu falei para ele: por que você não vai pregar para os descrentes? Para aquele que não conhece? Como esse povo estão aí, distribuindo esses livros. Por que não vai distribuir para as prostitutas, para os bêbados, para os maconheiros, para o povo que está na cadeia, para esse pessoal aí? Então, irmãos, eu queria que os irmãos atentassem para isso. Eu acho que é uma boa ocasião, é uma boa oportunidade para a gente estar analisando isso aqui. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ler agora, para a base de uma palavra aqui nessa noite, um texto. Está em Marcos capítulo 7. Até antes eu quero ler 2 Coríntios 4,16. Fica de pé, vamos colocar em pé uma vez mais. Segunda Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, ou seja, a imoralidade, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem dentro e contamina o homem. Podemos assentar. Eu estava orando aqui nesta manhã, estava aqui na oração das irmãs, oração das 8, e comecei a orar pela minha família. Como a gente sempre ora, e vocês todos oram. Não tem ninguém aqui que não ora pela família. Eu comecei a orar assim: Jesus, abençoa, abre a porta para fulano, faz isso para o outro. Aí de repente, o Espírito de Deus, eu entendi que foi Deus falando assim de uma forma bem clara para mim. Olha, a verdadeira felicidade não é exatamente nas coisas exteriores, mas a verdadeira felicidade está no nosso interior. E essa palavra entrou na minha mente, no meu coração, e hoje eu busquei, pesquisei, para me estar transmitindo uma palavra baseada nisso aqui nesta noite. Irmãos, nós oramos, quando nós pedimos para a família, eu acho que não é só uma questão minha, mas todos nós. O que nós queremos para a família? Nós não queremos, não é a felicidade da família? A nossa felicidade é a felicidade deles.
E sempre nós oramos. Jesus abençoa, que meu filho troca o carro, que o outro passa no vestibular, que o outro, Deus abre a porta de emprego, ele melhora o serviço, abre a porta. De vez em quando tem um pedido de oração aqui para os filhos, nesse sentido. A mãe pede oração para o filho. Meu filho está passando uma luta ali, uma luta financeira, alguma coisa assim. Cura a enfermidade. Nós sempre pedimos isso. Sempre oramos nesse sentido. Aí eu comecei a analisar essa questão de interior e exterior. E eu queria dar uma palavra aqui nesta noite. Mas primeiramente, eu quero mostrar para os irmãos alguns textos na Bíblia que falam sobre felicidade. A palavra bem-aventurança, vocês sabem que eu li isso aqui hoje, no capítulo 5 de Mateus, porque a Bíblia diz bem-aventurado. Quando ela fala bem-aventurado, se você ler na linguagem de hoje, vai falar felizes. Eu até trouxe ela, mas não vou ler, porque eu não quero tomar mais tempo, porque eu quero deixar uma palavra aqui nesta noite. Eu usei um pouco do tempo falando com relação a essa questão desses ataques que nós estamos sofrendo por aí. Mas eu acho que você entende perfeitamente. Se tem alguém que já teve acesso a uma Bíblia na linguagem de hoje, procura ler as bem-aventuranças na Bíblia na linguagem de hoje. Ela vai falar felizes, aqueles que dependem do Espírito, né, os pobres de Espírito, felizes os mansos, e felizes esse pessoal aí. Aí eu fiz uma pesquisa na Bíblia, não é nem, não é assim, mas eu fiz uma pesquisa hoje com relação a essas bem-aventuranças, e eu encontrei algumas vezes as bem-aventuranças, e eu quero passar, não tem tipo tempo de anotar, então eu vou estar buscando aqui. Irmãos, esta palavra nós encontramos ela aqui na Bíblia por as bem-aventuranças. Nessa linguagem que eu estou com ela aqui, tem 40 vezes. E eu não vou falar começando de Gênesis, eu vou começar até, porque no material que eu peguei aqui, não está em ordem alfabética, não é com relação aos livros da Bíblia, mas não é com relação a essa sequência dos livros, mas está em ordem alfabética. Começa aqui em 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque vem, até começa aqui em 1 Pedro. Aqui tem uma vez fala bem-aventurados, com relação aos bem-aventurantes, bem-aventurados. Isso aqui, mas também, se padecerdes por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Se você padecer por amor à justiça, você é bem-aventurado. Então, se você é bem-aventurado, o que significa? Você é feliz. Parece uma incoerência, mas eu estou citando a Bíblia. Estou falando a palavra de Deus. Mais uma vez, 1 Pedro, agora 4,14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, sois bem-aventurados. Vamos trocar a palavra. Sois felizes, pois sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Então, olha o que causa felicidade nesse aspecto aqui. É quando alguém é vituperado, sofrendo alguma coisa. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Essa palavra aqui está falando acerca de Salomão, porque o homem da sabedoria foi Salomão. Mas mais sábio do que Salomão, quem que foi? Qual foi o homem que palmilhou a face da terra? Porque a Bíblia diz que ele, em termos de sabedoria, Salomão foi grande. Mas a Bíblia mostra um foi mais sábio que Salomão. Quem vocês acham que foi? O próprio Jesus. Quem tudo, Jesus foi mais do que qualquer homem. Agora, se essa mulher foi considerada feliz,
ou melhor, ela considerou feliz quem servia a Salomão, por causa da sabedoria dele, porque estava sempre diante dele. O que nós podemos entender por aqueles que estão sempre diante de Jesus? É feliz ou não é, irmão? Com certeza. Você quer ver o seu filho feliz? Ora para ele estar sempre diante de Jesus, sempre perto de Jesus, sempre ouvindo da sabedoria de Jesus. Inclusive nesse texto vem colocado aqui, duas vezes, repetido, né? Mais uma vez, agora aqui em 2 Crônicas, praticamente repete a mesma palavra, ou repete a mesma, nem vou ler. Mas em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, eu falei que vou ler aqui, sequenciando por ordem alfabética os livros da Bíblia. Diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Isso diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. É claro que você não vai orar para o seu filho morrer, mas orar para que ele, quando passar para a eternidade, passa no Senhor, em Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isaías 30 e 18. Por isso o Senhor esperará para ser misericordioso de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Feliz o que nele espera. Isaías 32 e 20. Bem-aventurados sois vós quando semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. João 13:17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 20:29. Jesus diz: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Lucas 6:20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso repete lá nas bem-aventuranças de Mateus. Lucas 6:21. Bem-aventurados sois vós quando tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Lucas 6:21. 6:22 diz: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Lucas 10:23. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Irmãos, eu disse aos irmãos que aqui tem 40 vezes essa palavra bem-aventurados. Eu não vou ler mais, porque ela repete algumas vezes em Mateus. E o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte: vocês não observaram em nenhum lugar desse a Bíblia falando assim: bem-aventurados os ricos. Vocês podem continuar, se quiser, depois as referências eu dou para vocês. Bem-aventurados os ricos. Bem-aventurado quem mora numa casa nova. Bem-aventurado quem tem um carro do ano. Bem-aventurado quem tem um carro importado. Bem-aventurado aquele que está totalmente sadio, não tem nenhuma gripe, passa muito tempo sem dar uma gripe. Bem-aventurado ou feliz aquele que passa no vestibular. Bem-aventurado aquele que consegue uma grande vitória política.
bem-aventurado, e aí segue. Nós podemos seguir. Vocês não encontraram nenhuma vez, e nem vai encontrar. Se a gente for para as bem-aventuranças de Mateus, nós lemos aqui esses 12 versículos, parece que essa palavra repete ali, parece que por 11 vezes, se me fala a memória, é isso. Então, e cada uma delas parece uma contradição com relação à visão humana. E nós, observe, irmãos, quantas vezes nós oramos, porque é claro que você não vai orar, está contra o nosso comportamento mesmo, orar buscando sofrimento, nós não oramos. E ali até fala que bem-aventurados que sofrem por causa da justiça. Agora, buscando a justiça, sim, nós temos que orar. E se nós orar para nossos filhos, depois essa justiça pode até levá-los a sofrer algum dano, mas nós temos que continuar orando. Por quê? Porque nós queremos ver eles felizes. Nós não queremos vê-los sofrendo, passando por... Não, nós queremos ver ele feliz. E às vezes nós erramos nessa forma de ver. Então foi o que Deus me fez eu ver nessa manhã. De uma forma muito clara. Porque para mim, tem muito tempo que eu tenho orado, e oro para eles também, para ser mais crente, para ser fiel. Mas essa forma que Deus me fez ver hoje, foi muito clara. Vamos orar, irmãos, para os nossos filhos estar mais perto de Deus. Vamos orar para eles serem dependentes do Espírito, como diz um dos versículos lá da bem-aventurança de Mateus, quando diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que dependem do Espírito, são dependentes, porque todo pobre é dependente. Todo pobre necessita, tem até algumas linguagens bíblicas que já fala mais ou menos assim, de uma forma mais clara do que a corrigida, que fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. Então, irmãos, nós precisamos buscar a verdadeira felicidade. Esses dias eu estava conversando com relação, até fazendo uma observação de uma palavra que o pastor Enoque falou lá em Toraí agora. Quando ele falava que quando uma pessoa sofre uma doença, às vezes uma doença muito grave, e a pessoa passa por uma cirurgia, às vezes até uma doença que a cura é meio difícil, mas a pessoa passa por uma cirurgia e ela recupera da doença. Quer dizer, no momento que a doença foi, o médico houve um diagnóstico, foi diagnosticada a doença, causou um impacto negativo, um sofrimento, uma angústia, como sempre acontece. Eu sei que o irmão, deixa eu citar aqui um exemplo, está aqui, é mais fácil de citar. Irmão Baldetino. Baldetino, o que você sentiu quando você ficou sabendo que a irmã Lu estava com aquela enfermidade? Ele está falando aqui que viu o mundo desabar em cima dele. Foi como se o mundo tivesse caído em cima dele. Foi uma tristeza muito grande, não foi? Horrível, não foi? Mas agora hoje, quando você vê ela curada, você lembra muito daquele momento lá? E ele tem uma vaga lembrança do momento. Aquilo passou, irmãos. Aí o pastor Enoque estava falando o seguinte, quem estava lá ouviu. Falou, olha, o céu é assim, quando nós estivermos lá, Deus não vai deletar da nossa mente as lutas daqui. Só que a gente vai lembrar e aquilo não vai trazer tristeza, porque a coisa é gloriosa demais. E eu acho que eu posso exemplificar até de outra forma aqui. Todo crente da Assembleia de Deus, todo crente pentecostal, mesmo que você até nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca falou língua estranha, mas com certeza você já sentiu envolvido nesse Espírito de Deus uma alegria muito grande. É ou não é, irmãos? Eu acho que todo crente aqui já sentiu muita alegria do céu. E naquele momento de alegria você não lembrava dos problemas que você estava passando. Da família. Quando você está chorando de alegria no Espírito,
Você quer Deus, você quer estar perto de Deus. Então, se aqui nós passamos momentos assim, quanto mais no céu, quando nós estivermos ali. Nós vamos lembrar, pode ficar tranquilo, você vai lembrar. Só porque, às vezes alguém fala assim, pastor, mas e se um parente meu, eu não encontrar um parente meu lá, eu vou ficar triste por isso. Vai não, a alegria do céu é tão grande que ela vai superar essa tristeza. Ela vai superar tudo isso aí. Isso eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Então, irmãos, a felicidade, a verdadeira felicidade, quando nós alcançamos essa felicidade, a felicidade bíblica é estar perto de Deus. Eu lembro de uma época que eu encontrei uns dizeres assim, não foi só uma frase, mas foi um pequeno texto escrito assim: o homem foi formado, mais ou menos assim, eu não dou conta de repetir com palavras, mas pelo menos o pensamento, o teor do texto eu consigo expor. Ele diz: o homem foi formado, nós fomos formados à imagem e conforme a semelhança de Deus. E assim sendo, a nossa verdadeira felicidade, ela só pode ser alcançada através de Deus. Não tem outra coisa. Quem já fumou maconha aqui sabe disso. Às vezes você sentiu um êxtase, um momento que você saiu do normal, tudo ficou fácil, mas a verdadeira felicidade não estava lá, está aqui em Cristo Jesus. Tem alguém aqui que já bebeu até cair, e às vezes já ficou até meio, o álcool tirou ele do controle, e ele, até naquele momento, ele havia tudo fácil, mas aquilo ali não trazia felicidade, pelo contrário, depois que passava, trazia uma tristeza, uma angústia. Então a verdadeira felicidade você tem aqui em Cristo Jesus. Esta é a felicidade. Então, vamos aprender a orar nesse sentido. Graças a Deus. Irmãos, eu acho que eu não vou dar conta de chegar praticamente nem de essa palavra, essas colocações que eu estou fazendo aqui, com relação à felicidade, que ela nasce no nosso interior, nasce lá no âmago do nosso espírito, da nossa alma. Ela alcança, ela é visível, ela é notória, como todas as coisas que nascem lá dentro, ela sai, ela se expõe, ela se exterioriza. Mas eu acho que eu não dou conta hoje de estar falando para os irmãos com relação a o que eu queria chegar. O texto que eu li, primeiramente eu li em 2 Coríntios capítulo 4, para mostrar para os irmãos que o próprio Deus reconhece, fala de um lado exterior e de um lado interior. E quando ele fala ali, ele diz assim, que o nosso interior, ele é 4:16, diz aqui, o nosso exterior, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E eu vejo nisso aqui a vontade de Deus. Interessante. Deus cura de algumas enfermidades, Deus nos sustenta, mas Deus valoriza o exterior nesse aspecto. Eu vejo Deus valorizando. Porque de vez em quando a gente ora, Deus cura, Deus manifesta a sua glória curando alguém. Mas o grande valor que nós temos para Deus está no nosso interior. Está no nosso interior. E se o grande valor daquilo que é de Deus está no nosso interior, nós também, nós como servos, como igreja, precisamos valorizar muito o nosso interior. Foi por isso que eu li aqui, em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, porque a Bíblia diz que do coração, observe aqui, mesmo que eu não dê conta de chegar onde eu quero, onde nós propomos aqui, mesmo que eu tenha até aqui um dia estar falando, na próxima terça-feira, quem sabe, estar concluindo essa palavra, mas observe aqui, porque do nosso interior
do coração dos homens saem. Agora, o que eu quero passar para os irmãos aqui, eu quero que os irmãos entendam, pelo menos uma introdução aqui hoje, é o seguinte: eu quero, deixa esse início aqui do texto, vamos saltar esse início, porque do interior do coração dos homens saem. Vamos começar, ou melhor, saem maus pensamentos. Pronto, vamos parar aqui. E daqui para frente, como é que está escrito aqui? Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, que eu procurei numa outra linguagem que fala imoralidade, fica mais fácil de entender, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Agora eu pergunto para os irmãos, todos esses males, todos esses problemas, como é que eles são vistos? No interior ou no exterior? Tem alguns pecados aqui, por exemplo, se a gente começar de trás para frente aqui, a loucura, a soberba, a blasfêmia. Quer dizer, a blasfêmia ela está exteriorizada, porque é alguma coisa falada. A blasfêmia não era um pensamento. A loucura, ela é vista também no exterior. Se alguém está louco lá no cérebro, sei lá, alguma coisa, ela se exterioriza. Agora, a soberba também. Como é que a gente notamos alguém soberbo? É olhando o coração dele? Não. Olhando as ações. É nas ações é que nós entendemos isso. Então, vem aqui, vamos, a inveja. Como é que nós descobrimos alguém invejoso? É examinando o coração dele? Também não. Nós não temos essa capacidade, mas é pelas ações. A imoralidade, pior ainda, a moralidade é totalmente exposta. O engano, claro que é mais difícil de entender alguém está enganando, mas ele se extravasa, ele sai também. Mas vamos voltar mais aqui. As maldades, a avareza, os furtos, os homicídios, prostituições e adultérios. Tudo isso aí está relacionado ao exterior. Você só vê o lado de fora. Inclusive, quando Jesus falava com relação ao adultério, os homicídios, que é matar alguém, vocês lembram lá de Mateus, quando no Sermão do Monte, como é que Jesus pronunciou acerca disso? Ele falou, olha, foi dito aos antigos, não adulterarás. Agora o que ele falou? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar para envolver com ela, se relacionar com ela, já cometeu adultério aonde? No coração. Agora eu quero perguntar para os irmãos, qual que é o adultério que é pior? No coração ou o adultério concluído? No aspecto bíblico. Olhando para a Bíblia, tudo é adultério. Aí não tem nenhuma que pesa menos. Agora, como é que nós descobrimos um adultério? Não é esse do coração. É quando ele sai do coração e alguém tem um relacionamento com uma pessoa que não é casada. Um ato consumado. Nós descobrimos que ele adulterou. Aí nós tratamos. Mas como é que Jesus trata? Trata do adultério de uma forma geral. Não precisa pensar que não é assim não. Pastor, mas como é que alguém pensa uma coisa e não confessa? É porque não saiu. Confessa, mas de qualquer forma, para Deus você tem que confessar que você está em pecado, cometeu o pecado.
Então, por quê? Quando Jesus escrevendo aqui, o Marcos registrando as palavras de Jesus, ele disse, olha, o adultério, o que ele quis falar? Foi exatamente isso que eu estou tentando falar para os irmãos. Olha, o adultério começa no coração. É de lá que ele sai, é lá que ele inicia. Aí depois ele é consumado, mas ele começa lá. Por exemplo, eu acho que quase todos aqui ouviram uma notícia agora, muito triste, muito feia, muito lamentável, de um crime que aconteceu lá em Doverlândia. Você que está na polícia, com certeza ouviu falar isso. E aí eu acho que toda a igreja, todo mundo sabe disso. Foi uma chacina de 7 pessoas. Uma fazenda. E parece que foi cortado, degolar esse povo, não foi? Pois é, o Brasil inteiro sabe disso. Contando isso, né? Então, irmãos, agora, como é que começou aquilo ali? Que jeito vocês pensam que começou aquilo ali? Parece que ainda não tem, até hoje, eles, os jornais ainda não conseguiram transmitir a razão, a causa. Mas um dos suspeitos que foi preso falou que ia receber para 50 mil para isso. 50 mil. Então, aonde que começou esse crime, irmãos? Começou com alguém pensando, eu vou mandar matar aquele homem. Vou mandar matar esse pessoal. Aí ele vai atrás de 2 elementos, contrata-os, faz uma proposta. Então, esse trem passou. Aí esse pessoal também podia ter falado, não, eu não faço. Mas colocou no coração o desejo de ganhar o dinheiro, aí vem a encrenca da avareza, que é o amor ao dinheiro. O crime foi consumado, mas aonde começou? Agora, Jesus não condena só esse crime. Se você olhar nessa Bíblia, linguagem de hoje, ela vai falar assim, quando alguém tem ódio de outro, Jesus já considera isso um crime. O próprio ódio. Então, por quê? Porque é lá no interior. O ódio nasce no interior. Pode gerar a consumação de um crime, mas ele nasce lá no interior. Então, existe o interior e o exterior. E Deus, de forma nenhuma, ele desvaloriza o exterior. Eu quero tentar nessa palavra mostrar para os irmãos que Deus tem uma preocupação também com o exterior. Ele não desvalorizou o exterior, não. Só porque o interior, tudo nasce lá dentro. Eu acho que essa palavra que nós estamos transmitindo aqui, ela é uma forma de você examinar a coisa mais fundo. Buscar raízes para determinadas ações, inclusive que nós praticamos, nós crentes. De vez em quando nós praticamos alguma coisa, para onde nasceu isso? Você cultivou por um tempo. E eliminar a coisa antes dela florescer, dela enraizar, é muito mais fácil. Existe uma medicina hoje. Hoje, quando alguém procura um médico, ou os médicos, os próprios médicos, os meios de comunicação sempre orientam com relação a isso, com relação à medicina, porque existe a curativa e a preventiva. E todo médico fala assim, prevenir é mais fácil do que curar. A preventiva é muito mais fácil do que a curativa, porque no exame de prevenção, ele descobre os indícios. Às vezes descobre a doença no início, mas às vezes descobre os próprios indícios, que ainda não é nem a doença, mas depois vai virar a doença. E fica muito mais fácil. Então, eu acho que quando nós examinamos o coração, irmãos, nós começamos a combater esse negócio no coração, porque o início desse assim, os maus pensamentos. Então, dos pensamentos, aí nasce a conclusão do ato, do pecado,
que leva ao prejuízo, embora que Jesus já condena desde o pensamento. Então fica mais fácil você guardar a sua mente, guardar o pensamento. Quantas pessoas, às vezes a gente ouve comentar sobre um fracasso, um problema, e ele conta assim: pastor, eu não vigiei, eu deixei a coisa andar muito. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes é um relacionamento aí, um romance, um namoro, um relacionamento homem e mulher. Às vezes a coisa vai longe. E aí vai procurar, como é que foi o início? Ah não, começou com uma brincadeira. Nós começamos assim, e eu pensei que eu tinha controle. Aí veio um telefonema, veio mais outro, nós fomos, a coisa caminhou. E a princípio eu nem pensava nisso, depois eu comecei a dar lugar ao pensamento, aquilo foi ficando guardado no meu coração. Então, irmãos, enquanto a coisa era no início, eu tenho falado, sempre tenho falado para os irmãos, já disse isso aqui, é muito mais fácil a gente sair de uma situação dessa no início. É uma reação meio brusca. A reação assim, tem que ser uma coisa meio, assim, até meio estúpida às vezes. Mas isso pode evitar um dano, um problema sério. Então, se tem alguém aqui que às vezes está guardando um pensamento, pastor, por enquanto é só um pensamento, não tem problema não. Luta contra ele. Pastor, mas é difícil. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor comentava sobre um pastor que ele foi pregar na cidade e chegou lá, o pastor da igreja levou ele para o hotel e foi confessar um problema. Pastor, eu tive uma dificuldade, enfrentei um problema, fui perdoado na época, mas aí aquele pastor que estava ouvindo aconselhou ele: não, mas isso aí tem que sair disso. Pastor, o pior é que hoje eu estou apaixonado por uma moça da igreja. Isso o próprio pastor da igreja. Aí o pastor falou, leu com ele, lutou, passou um pouco, ele começou a chorar, aquele pastor que estava passando pelo problema começou a chorar e disse que virou para o outro e falou assim: mas meu amor por ela é lindo. É lindo. Por quê? Porque a coisa estava lá no coração mesmo. Então, irmãos, não deixa a coisa enraizar. Eu acho que é um momento da gente estar refletindo, meditando e entendendo que nós temos um lado interior, é onde começa. E ali, segundo a orientação de Deus, a orientação bíblica, é dali que a coisa floresce, dali que sai. E, por enquanto, ainda estando aí, nesse início, é mais fácil de livrar do que você cultivar, às vezes, alguma coisa assim. Deus abençoe, já são 9 horas, e eu vou deixar aqui um pouco de coisa que eu quero falar depois. Não consegui resumir, terminar essa palavra, mas eu prometo aos irmãos que depois eu quero falar um pouco mais ainda sobre isso, sobre essa questão aí, e a gente vai estar aí concluindo essa palavra. Então, eu espero que eu vou conseguir concluir essa palavra. Eu ainda queria falar para os irmãos aqui uma série de coisas, né? Uma série de colocações aqui, algumas, nem tantas, mas um pouco delas. Um pouco de colocações aqui que eu sei que é importante para nos livrar, para nos prevenir com o perigo de uma queda, de um problema sério. E quando eu falo isso, e o valor do interior, eu quero que vocês, porque às vezes alguém está pensando, pastor, está mudando de ideia, porque nossa igreja é uma igreja que guarda doutrinas, é uma igreja que mantém um padrão. Aí eu quero falar para os irmãos que eu espero que a igreja continue guardando essa questão da sensualidade, então espero que a igreja vai continuar assim. Só que eu acho que falando assim, eu vou mostrar para vocês que
esse tipo de coisa aí nasce no coração e que fica mais fácil a gente evitar do que simplesmente eu estar encantoando vocês na parede aí e falando, ó irmão, isso aqui não pode, isso aqui não faz, isso aqui não vai. Não, eu tenho que mostrar o início da coisa. Eu estou lutando isso, exatamente para isso, para tentar passar para os irmãos a coisa ainda num momento mais fácil de conduzir, num estágio mais fácil de a gente estar livre dele. Não é deixar a coisa exteriorizar. Depois que sai fica difícil. Mas é antes disso, né? Então que Deus abençoe. Nós vamos transmitir aqui os avisos. Essa semana é a semana da ceia. E nós, semana que eu sei que a igreja ora, busca a Deus, com a finalidade de receber uma bênção de Deus, estar aqui sendo abençoado no dia da ceia. E com muita razão mesmo. A ceia ela é do Senhor e nós vamos continuar buscando isso aí. Orando, buscando isso aí. Então amanhã nós teremos, enquanto nós vamos dar os avisos, eu quero que seja levantada a oferta, irmãos. A oferta da terça-feira, ela sempre tem uma finalidade aí, específica, de ajudar alguém, e nós não podemos deixar de estar ajudando esses irmãos aí. Então amanhã, quarta-feira, nós temos o culto de oração. Na quinta-feira, os ensaios. Eu queria até fazer um pedido para o ensaio da orquestra. Eu queria que os irmãos, todos os componentes, estivessem aqui nesse ensaio e, se possível, até os pais desses adolescentes que estão tocando, os pais dos músicos, eu queria que vocês estivessem aqui. Eu preciso ter uma palestra aí com os pais. Eu não estou aqui, não é pretensão minha estar aqui denigrindo alguém, não é nada disso. É simplesmente uma palavra de esclarecimento que eu quero passar para os irmãos. Me sinto no dever de estar dando um esclarecimento aos irmãos. A orquestra passa por uma transição e eu preciso esclarecer para os irmãos. Me sinto nesse dever. Não é uma necessidade, eu sinto um dever. E eu queria que isso fosse na quinta-feira próxima. Então, estava perguntando a Edmilson os dias de ensaio, direitinho, né? Então, está acontecendo na segunda e na quinta. Então, ontem foi um dia desses, e na quinta-feira, no horário normal do ensaio, os irmãos estejam aqui, inclusive os pais dos músicos. Na sexta-feira, os grupos familiares. Aí em plena atividade, já dirigindo os cultos aí nas casas. No sábado, o casamento. Alex e Larissa estarão casando no próximo sábado. E também a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. E ainda a nossa consagração com os obreiros. Lá no setor Veredas, no próximo sábado. Então, todos os obreiros, eu quero pedir a participação ali, irmãos. Vamos estar ali orando, buscando a Deus. É uma reunião que eu sempre ouço aqueles testemunhos dos irmãos ali, expressando a alegria, o contentamento por poder participar daquela reunião. Eu sei que não é fácil, às vezes está meio quente, meio calorento, e a gente fica ali em jejum, buscando a Deus, mas sempre eu sei que é compensativo, gera uma alegria, né? Então, os irmãos estejam ali no próximo sábado. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja. Então, são esses nossos avisos. Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé. E vamos orar para o encerramento da nossa reunião nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer nesta noite, meu Deus, por mais esse momento, mais essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado, de nós estarmos aqui, Pai, estudando a Tua Palavra, nós estarmos aqui, meu Deus, recebendo uma orientação dentro da Tua Palavra,
E eu te peço, ó Deus, que o Senhor estende as mãos sobre os teus filhos, sobre os teus servos, esses trabalhos de final de semana, os ensaios, os cultos, a oração, que o Senhor faça presente em tudo, meu Deus, porque tudo isso é unicamente para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe aqueles que estão preparando aí para estar participando da ceia, meu Deus. Abençoe aqueles que têm contribuído com seus dízimos, suas ofertas, têm procurado ser fiel à tua palavra, aos ensinamentos da tua palavra. Nós te pedimos, confiando, meu Deus, que o Senhor estará nos abençoando e o fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.